Muito bem, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 39. Lucas capítulo 22, verso 39, a palavra de Deus diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Queria falar sobre oração, desafio de ações concretas que a vida de oração de Cristo traz sobre a vida de cada um de nós. Como é que anda a nossa vida de oração? Talvez eu pudesse começar com Ruby Bridges. Morava em Nova Orleans em 1960, algum tempo atrás, mas isso reverberou até 1998, alguns anos atrás de nós. Naquele ano, a Suprema Corte Americana, em 1960, ordenou que as escolas públicas pudessem aceitar alunos negros. E, embora seja uma nação de nascente cristã, nós sabemos da dificuldade que existe nos Estados Unidos entre negros e brancos, para a vergonha de nós cristãos, né? E nós sabemos que isso é muito intenso lá nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, isso dividia até a igreja. Aqueles que eram a favor da escravatura e aqueles que eram os abolicionistas, né, contra a escravatura. Ruby tinha 6 anos de idade, essa menina, quando foi matriculada na escola elementar de Friends. Meu filho vai fazer 5 anos, 6 anos é uma criança. A polícia local, na verdade, se recusou a proteger a vida daquela menina, embora ela tivesse a licença de um delegado federal para poder estudar naquela escola. E o que resultou foi que delegados federais foram designados para acompanhar aquela menina até na sala de aula. E no processo de acompanhar aquela menina em volta da escola, havia uma multidão de cidadãos absolutamente revoltados todos os dias. Gritavam com ela, na verdade cerravam seus punhos, ameaçavam matar aquela menina. E durante todo o ano letivo, Ruby era a única criança negra a frequentar aquela escola, porque todos os outros se afastaram. Não é para menos. Em 1960, o Dr. Robert Collis, psiquiatra, que entende um pouquinho da área de saúde, e um pouquinho de filosofia, e um pouquinho de teologia, vai entender que não necessariamente a psiquiatria é sinônimo de ateísmo, mas existe muito dos psiquiatras que andam próximos do ateísmo, e sem fazer nenhum tipo de comparação, na verdade, o maior índice de suicídio que existe das 3 profissões no ranking do Brasil, a maior dela é da área dos psiquiatras. Ok, só estou fazendo um registro, né? Então, esse psiquiatra que era professor da Escola de Medicina de Harvard, que é uma escola de nascente cristã. Ele, na verdade, fazendo pesquisa sobre o estresse, na verdade se falava assim, né? E aí ele resolveu ir analisar o caso de Ruby Bridges, porque afinal de contas, ela tinha todos os requisitos necessários. Imagine uma criança de 6 anos indo para a escola, com a multidão gritando e querendo matar a vida daquela menina, todos os outros negros caindo fora e só ela sendo acompanhada por delegados federais estudando uma escola nesse ambiente. Para surpresa deste Dr. Collis, ele não encontrou nenhum sinal de estresse nos membros daquela família. Em conversa com o médico,
alguém foi perguntar, o professor de Hub mencionou que aquela garotinha de 6 anos parecia falar com a multidão, anote isso, todas as manhãs. Quando ela ia para a escola, quando ela ia tarde, voltava de tarde. E, na verdade, o Dr. Coles perguntou para ela o que é que acontecia e ela respondeu aquilo que todos nós imaginamos que ela faria e que, na verdade, deveria fazer, que é orar pela vida dos manifestantes que queriam matá-la. Na verdade, Ruby e seus familiares oravam, anote isso, todas as noites, em favor dos manifestantes. Só para nós entendermos, no frigir dos ovos, aquele psiquiatra se converte ao cristianismo por causa do testemunho de uma menina de 6 anos de idade que orava constantemente pelas pessoas que queriam tirar a sua própria vida. Isso reverberou tanto em 1960 que em 28 de janeiro de 1998, 38 anos depois, um documentário especial é realizado pela rede de televisão ABC, onde eles resolvem relatar o caso daquela menina de 38 anos anteriormente. Dá para você entender o que isso significa? Que, na verdade, o pastor não podia acompanhar aquela menina, porque nem tinha autoridade para fazer isso. Na verdade, os próprios policiais da cidade abandonaram a vida daquela menina, daquela família. Na verdade, algumas áreas da advocacia abandonaram a vida daquela menina. E embora uma área da advocacia tenha conseguido êxito sobre a vida dela, mas ainda assim não conseguia proteger o coração daquela menina e de toda a sua família contra o estresse que sobejava e ultrapassava aquilo que os tribunais não conseguiam impedir, pelas leis que eram regidas, onde os gritos, onde as faces, as fisionomias e todas as coisas no ambiente tornavam a hostilidade extremamente intensa sobre a vida daquela casa, e por incrível que pareça, nenhum sinal de estresse por um psiquiatra próximo do ateísmo não encontrou na vida daquela menina e daquela família, porque ela orava. Agora dá para você entender porque que eu gostaria de falar sobre Jesus do Monte do Getsemane, sobre a vida de oração de Jesus Cristo, que, semelhante à vida dessa menina, nos ensina algumas coisas. Na verdade, a termos alguns tipos de ações concretas. E uma destas ações são ações privativas. Quando nós olhamos a vida de Jesus Cristo no verso 39, e ele saiu como de costume, na verdade ele se isolou, na verdade ele se separou para poder conversar com o Pai. Na verdade isso era um hábito da vida de Jesus Cristo, todos nós acompanhamos estes hábitos da vida de Jesus Cristo, onde havia uma mescla de atitudes públicas e atitudes privadas. Não dá para nenhum de nós, não deu para Cristo, não vai dar para nós. Embora a história não vá necessariamente se repetir, porque o sacrifício de Jesus Cristo é único, e nenhum de nós, e nem na história houve alguém que vai querer repetir aquilo que Jesus Cristo fez, mas num certo sentido, diante do ambiente de estresse, quando ele estava fazendo algo em prol da vida do seu povo, e na verdade extravasando até mesmo a vida de seu povo, onde ele chegava a abençoar, por exemplo, pessoas leprosas, que nem sequer voltavam para agradecer, a maioria delas, onde só um deles voltou para agradecer. Então, na verdade, a vida de Jesus Cristo, quando ele alimentava a vida da multidão, ele sempre extravasou em muito aquilo que ele viera fazer, não só em prol exclusivamente da vida de seu povo, mas de todas aquelas pessoas que não se aperceberam de quem é que com quem eles estavam lidando. Então, Jesus Cristo, apesar dele ser o homem, o Deus homem, apesar de ser o Deus encarnado, apesar de ter todas as condições cognitivas, onde ainda na infância ele chegava a dizer: não sabia vocês que a mim me cabe andar na casa de meu pai, e ensinava a vida de mestres. Apesar de tudo isso, de toda a capacidade cognitiva, de toda a inteligência, de toda a afetividade que ele tinha em relação ao Senhor Deus, de maneira que não havia pecado em que existia entre ele e o Pai, a ponto dele dizer: eu vou para o meu Pai, para o vosso Pai, para o meu Deus, para o vosso Deus, porque a relação que Jesus Cristo tinha com o Pai é uma relação, e ainda é absolutamente diferente da relação que eu e você temos com o Pai. Então você imagina que Jesus Cristo, com esta relação especial dele com o Pai, porque não existe nenhum pecado que limite o relacionamento de Jesus Cristo com o Pai, mesmo na encarnação, quando ele mesmo vai ressuscitar a vida de Lázaro, e ele diz assim: olha, Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. Na verdade eu só estou dizendo isso aqui publicamente porque o Senhor sempre me ouve, eu só quero que as pessoas saibam que o Senhor me ouve.
Porque não há diferença, não há dificuldade como existe em nós, a dificuldade de chegar diante de Deus por causa do nosso pecado, por causa dos nossos desejos, por causa dos nossos ímpetos, por causa dos nossos pensamentos absolutamente distorcidos, e tudo isso atrapalha os nossos desejos de chegarem até a presença do Pai. Mas isso não acontecia com Cristo. Então, de maneira que todas estas coisas, e ele com todo este arcabouço e com todas estas condições internas de lidar com esse ambiente também absolutamente hostil, ainda assim ele sentia necessidade de se chegar em determinados momentos, não só abençoar a vida exclusivamente de seu povo de maneira redentiva, extravasando isso e abençoando a vida das outras pessoas, não de maneira redentiva, mas de maneira graciosa, ainda assim ele sentia a necessidade não de pensar nos outros. Ele dizia, eu preciso conversar a sós com meu Pai. Isso significa que se nós temos desafios enormes na vida de todos nós, para sermos bem simples, e nós temos desafios de levar a palavra de Deus adiante, nós temos desafios de vivermos a palavra de Deus no nosso coração. Nós temos o desafio de rejeitarmos aquilo que o pecado quer colocar através da vida das pessoas sobre nós. Nós temos o desafio de levar a palavra de Deus adiante, proclamando sem nenhum tipo de recheio aquilo que a verdade de Deus proclama, porque, de acordo com 1 Coríntios 13, o amor se alegra com a verdade e nós devemos nos alegrar com a verdade, mas o mundo odeia a verdade, como o próprio Jesus Cristo relatou isso. Eu estou falando a verdade para vocês e vocês me odeiam porque eu falo a verdade, eu falo a mensagem que vem de meu Pai. E eu estou falando aquilo que é a verdade porque eu falo a verdade, que as suas obras são más, vocês me odeiam. Na verdade, esse ambiente, essa necessidade que todos nós temos de viver o cristianismo e de levar a palavra de Deus adiante, assim como Jesus Cristo também teve, ele sentiu a necessidade de, em determinado momento, ter ações privativas de oração. O que significa dizer que é muito bom nós estarmos em público, é muito bom nós levarmos a palavra de Deus adiante, é muito bom nós proclamarmos a nossa fé, mas nós precisamos desenvolver também a nossa relação, sem excluir a nossa relação pública, nós precisamos desenvolver junto de Deus a nossa relação em particular, por uma razão muito simples. Quando nós estamos em particular, Deus sabe quem somos. Aqui a gente pode sapatear, pode vestir um terno, pode parecer bonito. Aqui nós podemos parecer quem de fato não somos. Mas diante de Deus, Deus de fato sabe aquilo que nós somos. E aí quando é tete a tete, nós com Ele e Ele conosco, aí não tem jeito de utilizar de uma articulação bonita, de substantivos e adjetivos e interlocuções, de maneira cada um no seu devido lugar, porque Deus não se impressiona com o nosso vocabulário. Na verdade, Deus se impressiona com corações quebrantados, com corações compungidos, contritos, abatidos, entendendo a sua miséria, entendendo a sua fragilidade, que se colocam diante dele, dizendo, Senhor, eu vim aqui para conversar, entendendo que o Senhor é mais do que eu. Porque até o próprio Cristo foi capaz de reconhecer que funcionalmente o Pai era maior do que ele. E ele vem agora, num momento privativo, dizer, Senhor, eu vim aqui para conversar. E eu fico a me perguntar como é que anda a nossa e a minha e a nossa vida de oração, não só de maneira pública, mas também de maneira privativa. Eu espero em Deus, sinceramente, que nenhum de nós reflita a nossa vida privativa junto com Deus nos momentos de oração, do mesmo jeito que às vezes se reflete na vida pública, a ponto das pessoas chegarem para mim e dizer, pastor, não pede para orar não, porque eu tenho vergonha. Eu só espero que você também não tenha vergonha de orar privativamente com seu Pai. Porque nós precisamos dele. Se Jesus Cristo achava que precisava, você imagina nós. Segunda coisa, não só uma ação privativa, mas uma ação preventiva, diz o verso 40 e o verso 46. Orai para que não entreis em tentação. Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Todos nós sabemos disso. E a grande questão é, imagine quantos problemas poderiam ser evitados se nós chegássemos diante de Deus para orar. Na verdade, nós vamos diante de Deus quando o caldo já entornou. Na verdade, nós vamos diante de Deus quando os problemas já se agigantaram. Na verdade, quando os problemas já se concretizaram. Ou nós temos dois tipos de oração, mais comumente falando, na vida da igreja, que é orar para agradecer ou orar por livramento. E aí eu tenho que dizer que não é livramento, mas é por livramento, né? Puxa, eu tenho que falar, né? Porque aqui tem uma cidade chamada Livramento. Não é esse tipo de livramento que estou dizendo, né? E nenhum outro tipo de livramento da parte de Deus. E a gente não deve orar, não necessariamente só pelas duas coisas. Não é só orar por agradecimento e nem orar por livramento, ainda que sejam os dois. É orar por outra razão.
Porque Jesus Cristo aqui não foi orar para agradecer nada e nem foi orar para livrar de absolutamente nada, onde no momento ele começou a dizer, não, quer saber, faz o que o senhor acha melhor, vamos lá porque a tua vontade é melhor, vamos lá que eu aceito. Jesus Cristo foi orar por outra razão, e eu vou explorar isso já já, mas o ponto é que nós precisamos perceber, Jesus Cristo percebeu isso, que a tentação que poderia existir no coração dele é por conta de uma fragilidade humana. Eu e você precisamos prestar atenção no nosso coração por conta da nossa própria fragilidade. Porque se o próprio Cristo, em determinado momento da sua caminhada, imaginou que ele se estava titubeando dentro daquilo que ele sabia que ele precisava fazer e que só um momento de oração podia fortalecer seu coração, imagina nós. Precisamos nos colocar diante de Deus. Às vezes o problema é que nós não nos enxergamos tão frágeis assim, aliás, como é a igreja, por exemplo, como foi a igreja de Laodiceia, que se achava rica, abastada, se achava proveniente de tudo, sem precisar de nada, autossuficiente. E quando o próprio Cristo aparece a ela e diz, mal sabem vocês que vocês são cegos, nus e necessitados de todas as coisas, na verdade pega as vestes de Cristo e toma, porque vocês não têm nada para oferecer diante de Deus, porque vocês são muito mais frágeis daquilo que vocês podem perceber. Nós temos uma falsa percepção a respeito da nossa capacidade de andar diante de Deus. Não precisa ir para Apocalipse, pode olhar para a vida do próprio Pedro, e aí nós poderíamos citar 1 milhão de exemplos na Escritura, mas olha a vida de Pedro dizendo, você vai me negar, você é frágil. Pedro diz, não, vou contigo até a morte, bato com o pé, deixa que eu resolvo. Na verdade não ficou ninguém ao lado de Jesus Cristo. Não foi só a vida de Pedro que pisou na bola, só quem foi visitar Jesus Cristo lá na hora, porque todos eles se afastaram, foi a vida de João. Quando ele estava lá, eis aí João, aí a tua mãe, né, anda junto com ela. É a vida de poucas pessoas que andaram junto com Jesus Cristo, porque todos aqueles que estavam junto com eles, imaginavam que tinham uma certeza no seu coração, que tinham uma convicção dizendo, eu sou uma pessoa que eu consigo abraçar o Evangelho, e eu consigo vencer as dificuldades, eu consigo vencer as tentações, e não vai ter problema nenhum comigo, deixa que eu resolvo. E Jesus Cristo diz, olha, você não sabe a fragilidade que existe dentro de você, vamos orar para que nós não entremos em tentação. Não é orar para o livramento, nem olhar para agradecer absolutamente nada, é orar para evitar que as coisas aconteçam de ruim na vida de todos nós. Mas isso eu não vejo, esse tipo de postura na vida de todos nós. Porque ou nós queremos orar porque algo já aconteceu de bom, ou nós queremos orar porque algo de ruim já está acontecendo. Mas eu não vejo as pessoas orando dizendo, olha, hoje eu não vim agradecer, porque Deus já abençoou a minha vida. Hoje eu não vim pedir livramento de absolutamente nada, porque Deus tem acompanhado. Eu nem sei como é que as coisas estão, mas elas estão indo muito bem. Mas para que as coisas não mudem, para que o cenário não mude, e se o cenário mudar, para que o meu coração não mude, eu vim aqui orar. Não é para as coisas, não é pelo ambiente, não é pelas circunstâncias, não é pelas bênçãos e a notoriedade da materialidade se movimentando ao nosso redor, mas eu vim orar pelo meu coração, pela minha certeza, pela minha convicção, pela minha vida de fidelidade, pela minha vida de certeza, de proximidade diante de Deus. Deus, eu quero andar com o Senhor, quer seja na riqueza, quer seja na pobreza, quer seja na saúde, quer seja na doença, em qualquer tipo de ambiente. Se as coisas se movimentarem, se isso mudar, o meu coração não quer mudar diante do Senhor, do mesmo jeito que o seu coração não mudou diante do Pai. E nós precisamos aprender que a vida de oração nossa precisa estar permeada também destas questões. Nós precisamos não só vir ao momento de reunião de oração e outros momentos de oração da vida da igreja com esta percepção de que não só as coisas podem mudar, mas na verdade o que pode mudar é a nossa vida. Porque quando Jó foi tentado pela vida de Satanás, o que Jó tentava, na verdade, não é mudar a circunstância. Jó tentava alcançar a vida interna do coração de Jó. Ele vai mudar. E Deus estava discutindo com a vida de Satanás, não é por causa das questões da volta de Satanás, é dizendo, você pode ter certeza que internamente Jó, ele é absolutamente convicto de quem eu sou. Então vamos ver, ele vai lá, ele tenta, tira filho, tira bens materiais, tira tudo e Jó continua firme. Deus vai lá e diz, tira a saúde, ele vai lá, tira uma parte da saúde, não mata a vida dele, e internamente, externamente ele fez, ele virou em um reboliço a vida de Jó, mas internamente a vida de Jó se manteve absolutamente firme diante de Deus. Mas não é à toa que no começo do livro de Jó, Deus mesmo diz que é um homem íntegro, reto, que se desvia do mal e que constantemente vem na minha presença, e certamente Jó era um homem de oração. Nós precisamos orar, irmãos. Não é pelos outros, pela salvação do povo de Deus, pela regularidade da bênção, da liderança política da nossa cidade, do nosso país. Nós precisamos orar por nós.
nós precisamos começar a pensar um pouco mais em nós, no nosso coração, firmeza na vida, dizendo: Deus, com tudo, sem nada, eu estou junto. É isso que Paulo vai dizer. Eu aprendi a viver e a estar contente em toda situação, na alegria ou na pobreza. E aí a gente se alegra quando tem muito, e a gente não se regozija tanto quando tem pouco. E aí falta alguma coisa no coração de cada um de nós. Porque as ações práticas da vida de Cristo são ações que levam a vida de cada um de nós a termos ações de oração privativas diante de Deus, mas orações preventivas diante de Deus. E aí o pessoal aí me permita fazer esse adendo. Falam de saúde, né? É saúde primária, secundária e terciária. Não é isso aí, a galerinha da saúde aí? É, não é? Estou falando bobagem, não. E aí fala da ação primária, que são as ações de promoção de saúde. Se nós queremos promover saúde, não é só consertar o braço quebrado, não é só operar o camarada arrebentado e arregaçado. Nós queremos fazer alguma coisa para promover e evitar que as situações ruins aconteçam. E se nós queremos promover a saúde na nossa cidade, no nosso ambiente, nós temos que mostrar à vida das pessoas que nós promovemos a nossa própria saúde. De que maneira? Orando de maneira preventiva, orando para que as coisas evitem, para que quando as circunstâncias mudarem à nossa volta, encontrarmos no nosso coração um coração firme diante de Deus. Como diz Mateus: as tempestades vêm, os ventos se abalam, mas aquele que constrói a casa sobre a rocha se mantém firme diante de Deus. Como é que anda a nossa vida de oração? Não é só oração privativa, mas é também oração preventiva. Mas também não é só isso. São ações encorajadoras, ações privativas, ações preventivas, mas ações encorajadoras. E aqui é que eu disse que eu ia explorar. Verso 43 e 44, diz que apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Mas eu imagino que o anjo encorajava a vida de Jesus Cristo, e ele tinha ações encorajadoras. Eram ações, não é para saber qual era a vontade de Deus, porque isso todos nós sabemos. Quem é que aqui tem dificuldade em saber qual é a vontade de Deus? Resposta: ninguém. Eu tenho certeza que mesmo você que nunca abriu a Bíblia sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe abrir a Bíblia e dizer: amai os vossos inimigos. Quem que não sabe disso? Amai os que vos perseguem. Não roube, não mate, não adultere, não cobice aquilo que não é seu, não minta, não assassine. Quem que não sabe? Não fale bobagem, porque de todas as palavras nós prestaremos conta diante de Deus. Nós sabemos de tudo isso. A grande questão então de Jesus Cristo não é saber aquilo que ele deveria fazer diante de Deus. Por quê? Porque desde criança ele diz à vida de seus pais: vocês não sabem que a mim me competia viver na casa de meu pai. E ele está ensinando a vida dos mestres. E aquele filme que é uma abobrinha em termos biblicamente falando, que mostram Jesus Cristo chegando perto do momento da crucificação, e ele está sentado com Maria. Aquilo ali é uma asneira sem tamanho, né? E ele está sentado com Maria, e ele diz: nossa, estou confuso, porque veio agora lá, e naquele meio do caminho até ele chegar na janta, um monte de gente passou uma dificuldade e Cristo não fez nada. E ele chega lá: e agora, será que vou? Será que não vou? Será que eu mostro meu poder? Será que eu não mostro? E aí José chega para a vida dele: e aí, Jesus, faz alguma coisa, se mexe. E ele sai bravo com a vida do pai, sai pisando fundo. E aí vem Maria para confortar: calma, Jesus, você vai se encontrar, você vai saber o que você deve fazer. Nunca a Escritura apresentou um Jesus Cristo dessa forma. Sempre Jesus Cristo sabia e sempre soube absolutamente aquilo que ele veio fazer desde seu nascimento. Na verdade, a grande questão não é saber aquilo que nós devemos fazer, mas a grande questão é termos coragem para fazermos aquilo que nós sabemos que devemos fazer. É muito diferente. Não é saber aquilo que eu e você devemos fazer, mas é coragem para fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer. Aí a situação muda. E eu não estou aqui para dizer a vocês aquilo que vocês devem fazer, mas eu estou aqui pedindo a graça de Deus sobre todos nós, para que nós tenhamos coragem para saber aquilo que todos nós sabemos que nós devemos fazer. Quem que não sabe que tem que professar fé em Cristo Jesus? Quem que faz isso?
Quem que não sabe que em determinado momento nós devemos amar os inimigos, nós devemos perdoar as pessoas, nós sabemos que o caminho do Evangelho é um caminho estreito. Quem de nós não sabe que há uma dificuldade para andar no Evangelho e que nós sabemos que as coisas são daquela forma, mas em determinado momento nós saberemos que vai ser difícil a vida de cada um de nós, temos coragem para executar aquelas coisas. E nós precisamos orar diante de Deus, dizendo: Deus, me dê graça, porque agora que eu conheci a Tua verdade, agora que eu conheci a Tua palavra, agora que eu conheci Teu caminho, agora que eu conheci a Cristo, e Cristo é a verdade, se é assim que nós somos ensinados, como Paulo diz na carta aos Efésios, agora que finalmente os meus olhos foram desvendados, eu sei o caminho que eu devo escolher, me dá coragem para chegar lá, porque quando o caminho está longe, 15, 20 dias, é coisa muito fácil, está muito longe de nós, e nós vamos andando como se as coisas não chegassem na vida de todos nós. Aí passa um dia, passa outro, chega uma semana, chega 3 dias, a coisa vai apertando no nosso coração, e aí chega na hora H, como já diria a história, que pessoas que chegaram diante de Deus e dizem: nega Jesus Cristo, isso é historicamente falando, foi um problema para a igreja. Porque mais da metade da igreja vigente na Europa negou a vida de Jesus Cristo, sob pressão das circunstâncias da época. Porque eles entendiam que era só uma palavra e não tinha problema nenhum. E quando aquelas pessoas que estavam pressionando morreram, eles quiseram voltar para a igreja, mas eles recebiam um diplominha dizendo: você é um herege, você rejeita tudo aquilo que você havia confessado, rejeita. Então ele levava aquele diplominha para casa, e a igreja via aquelas pessoas que haviam professado a fé, na hora H rejeitavam, como Pedro, como tantos outros. E aí o que aconteceu? Aconteceu que depois que essas pessoas saíram, eles queriam voltar para a igreja, e as pessoas fiéis dizendo: aqui na igreja não, aí nós temos um problema. E não dá para dizer que eles eram totalmente ímpios, mas dá para dizer que eles não tiveram a coragem suficiente para fazer aquilo que eles sabiam o tempo todo que eles deveriam ter feito. Então nós precisamos orar. Orar não só como uma atitude privativa e uma atitude preventiva, mas como uma atitude encorajadora, dizendo: Deus, me dê graça, Deus. Porque vai chegar em determinado momento que a Tua palavra diz: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão... E aí? Aí a gente quer ser bonzinho com todo mundo, fazer a política da boa vizinhança, ser o politicamente correto, nós não queremos intriga com ninguém, é chato, ainda mais nos dias de hoje, pegar briga com a vida das pessoas, e nós vamos tentando mediar a situação, esquecendo que se nós formos amigos do mundo, nós vamos desagradar a Deus, se formos amigos de Deus, nós vamos desagradar o mundo, não dá para servir a dois senhores, e Deus mesmo diz que em determinado momento a coisa vai se tornar difícil para a vida de cada um de nós. A bem da verdade é que chegar em determinado momento nós precisamos de coragem. Coragem que não teve aquele homem que era rico, aquele homem que era jovem, que chegou diante de Cristo e diz: eu já fiz tudo o que precisava fazer, então vende teus bens e dá aos pobres. Não dá. Aí você pegou no meu calo. Aí não tem condição, e vazou fora. E como estes, nós temos a vida de um monte de gente. Pilatos dizendo o que é a verdade. Jesus Cristo diz: eu sou a verdade, meu reino não é daqui. E ainda assim, as pessoas disseram: se você é amigo de Jesus, não é amigo de César. E aí nós temos um problema. E diz a palavra de Deus: então vamos lavar a mão e deixa Jesus Cristo, porque comprar briga com César é um problema. Ter coragem, saber o que é que precisa saber, até Satanás sabe, irmão. Agora, ter coragem para fazer, aí eu vou dizer para vocês. Essa menina teve coragem. Ruby, todas as crianças naquele ano, de cor negra, foram embora, só ela ficou. E o que sustentou a vida daquela... Eu não estou recriminando a vida das outras, mas o que sustentou a vida daquela menina, que não trouxe prejuízos cognitivos, afetivos, psicológicos, qualquer coisa que você queira colocar no meio aí, foi a vida dela de oração diante de Deus. Eu estou citando e o camarada está citando isso na história. Às vezes o problema da frouxidão na vida de cada um de nós é falta de oração, irmão. Tem que orar, não tem jeito. Não é mais para vir numa escola dominical a mais para saber o que mais que eu devo fazer. Você tem uma enciclopédia na sua casa. Você lembra a vida dos jovens? E eu nem estou falando o principal aqui, o argumento. Acho que vou falar semana que vem. Aliás, não outra semana aí. Mas vou falar. Porque já são 8h40 e eu vou ter misericórdia de vocês. Mas é o principal argumento para mim. Por isso que eu deixei por último. E aí vou dar o gostinho de quero mais. Aí você volta daqui a 15 dias que eu continuo, tá bom? Aí deixa aí pressão aí sobre as pessoas seguir cenas dos próximos capítulos, né? Mas irmão, você não está sendo chamado só para saber as coisas. Você precisa entender na sua vida que se você não orar, você vai ser uma pessoa que sabe tudo, mas não faz nada, porque não tem coragem para fazer. E a única coisa que vai ajudar você e a mim é o quanto nós chegamos diante de Deus do mesmo jeito que Jesus Cristo fez.
orando como era de costume, dizendo: Senhor. Dá para imaginar a conversa dele com o anjo? Cara, a situação está difícil, o anjo dizendo: não esquece quem que você é, não esquece que você é meu Senhor, não esquece que isso é só temporário, não esquece que as coisas do presente não são para comparar com as coisas que estão por vir, não esquece que o benefício que isso vai trazer é absolutamente eterno, não esquece que os teus discípulos vão ver em determinado momento, como o Senhor orou, a glória que o Senhor tinha com o Pai e com o Espírito Santo antes de eles conhecerem a Ti. Não esquece que o Senhor existe antes de todas essas coisas. Não esquece que se o Senhor quisesse, mandaria uma legião de anjos, só arrebentava com a vida de todo mundo. Nós estamos aqui. E talvez tenha sido esse o conteúdo da conversa de Jesus Cristo com o anjo, porque não é à toa que logo depois, quando Pedro lança da espada, ele diz a vida de Pedro: Pedro, se você não sabe que se eu quisesse, eu tinha uma legião de anjos que eu mandava vir e acabava com a raça dessa turma. Provavelmente foi essa a conversa dele com os anjos. Os anjos dizem: relaxa, nós estamos aqui, se eu precisar, só falar que nós acabamos com a raça dele, mas pode ir, vai lá, Jesus, vai lá que nós vamos ir. Jesus quis dizer: eu vou, deixa comigo, e pode ir lá, que o efeito daquilo que você vai fazer é glorioso, é abençoador, vai ser uma glória eterna, que nada pode apagar a tua bênção, a tua companhia, a tua fidelidade diante de Deus. Isso vai reverberar na história, e muitas pessoas se achegarão até o Senhor. Vai lá, Jesus quis, vai lá, que nós estamos aqui, mas se o Senhor mudar de ideia, se o Senhor quiser, grita que nós estamos do seu lado. Não, pode deixar. Pode deixar que eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. E ele disse para Pedro: Pedro, se eu quiser, meu amigo, tem mais de uma legião diante do meu lado aqui, eu chamo a galera aqui, o negócio vai mudar de figura, mas eu vou porque eu quero, eu vou porque eu tenho autoridade, eu vou porque essa é a vontade, eu venho de livre vontade, e essa autoridade eu recebi de meu Pai. Eu dou a minha vida de maneira espontaneamente, a dor, e eu dou por amor de a vida de cada um de vocês. Eu tenho coragem, eu sou homem suficiente para fazer aquilo que eu disse na história, aquilo que eu disse que faria. Está lá em Gênesis. Eu vou mandar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Quando a coisa está longe, nós cantamos de galo, batamos no peito e diz: deixa que eu resolva a situação. E aí o tempo vai passando, os séculos vão vindo e a promessa vai se estabelecendo. Chegou o dia, e agora? Se é coragem, tem homem, vem aqui na frente. Ele diz: eu vou, deixa comigo, só espera um pouquinho. Eu preciso orar porque não é fácil eu sustentar a palavra que eu disse que faria durante tanto tempo na história. Tanta gente morreu acreditando nisso. Agora eu estou me acovardando, mas espera só um pouquinho. Deus me ajuda, me dê graça, ajuda. Vamos lá, os anjos vêm, vamos lá, vamos. Então vamos lá, agora eu disse que faria, eu vou fazer. Fazer promessa, muitos de nós fazemos. Ser macho para cumprir aquilo que fala, é só vida de oração que faz. Eu queria terminar por aqui, porque eu vou pecar se eu não gastar mais pelo menos 15, 20 minutos falando do último ponto, que para mim é o mais importante. Para deixar você com gostinho de quero mais, né? Aí vem aí, você está assistindo aí, pode vir depois. Eu nem sabia que ia ter batismo e profissão de fé para comer de conversa. Que eu tinha planejado encerrar mais cedo, entendeu? Porque eu falei que era para cantar 3 músicas só, que era para encerrar mais cedo, porque eu sabia que eu ia gastar um tempinho a mais aqui. Mas eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais. Vocês das outras igrejas, Deus abençoe, que Deus derrame graça sobre a vida de vocês, né? Só lamento. Mas em outra oportunidade, ver lá na televisão, lá, quem sabe vocês conseguem. Na TV não, né? Na internet lá, quem sabe vocês conseguem. Mas o fato é que a oração de Cristo, e eu devo pensar na minha oração, e você deve pensar na sua vida de oração, nos leva a ações privativas, ações preventivas e ações encorajadoras. E a vida de oração é quem produz isso na vida de todos nós. Eu espero sinceramente que você se sinta desafiado a repensar a sua vida de oração e não clamar só por libertação, só por livramento ou só por agradecimento, mas é orar preventivamente dizendo: Deus, vamos lá, está tudo muito bem, está tudo muito bom, o Senhor está derramando, né, as coisas estão favoráveis para mim, mas se mudar tudo isso, Deus, é isso que Jó fazia, é isso que os grandes homens de Deus sempre fizeram, se colocaram diante de Deus, não importa, as circunstâncias para mim são de menos, eu estou diante de Ti. Eu estou na Tua presença, Pai, e eu amo ao Senhor. Os meus olhos estão fixos em Ti. Pode mudar tudo, o céu e a terra, mas o meu coração está na Tua presença. É só uma vida de oração, não é visita de pastor, não é visita de conselho. Você tem que entender isso, irmão. Que é uma vida de oração, juntamente com estas coisas, que vai fortalecer o meu e o seu coração, para quando as circunstâncias se abaterem, nós estamos firmes diante de Deus, encorajados diante de Deus, evitando muitos problemas na presença do Senhor.